No tranquilo vilarejo de sombras serenas, as casas de adobe se alinhavam pelas ruas estreitas, adornadas por jardins repletos de flores vibrantes. A comunidade se conhecia pelo nome e as portas permaneciam sempre abertas, criando um ambiente de calor humano que envolvia a todos. Eu, um habitante comum do vilarejo, encontrava minha rotina nos campos dourados onde as plantações se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. O trabalho árduo era compensado pelas noites serenas, onde o céu estrelado se tornava um espetáculo a ser contemplado. As risadas de felicidade ecoavam no vilarejo, onde os moradores se reuniam para compartilhar histórias sobre o passado e sonhos sobre o futuro. As festividades eram frequentes, marcadas por danças animadas e banquetes que celebravam a harmonia da vida naquele vilarejo. Nesse vilarejo de felicidade, não havia espaço para preocupações sombrias. As crianças corriam pelos campos, os idosos partilhavam suas sabedorias, e o aroma de iguarias caseiras pairava no ar. À noite, o vilarejo tornava-se palco para cantigas ao redor da fogueira, onde as sombras apenas serviam de pano de fundo para a luz das estrelas. Contudo, sob essa aparente normalidade, o vilarejo abrigava segredos que ainda não se revelavam. A harmonia era apenas a calmaria antes da tempestade, e eu, imerso na tranquilidade do meu cotidiano, estava prestes a ser arrastado para um redemoinho de mistérios e horrores desconhecidos. Uma descoberta macabra intriga a comunidade. Estranhas marcas e sussurros sinistros ecoam pela floresta próxima, convocando-me a explorar o desconhecido e desvendar o mistério. Uma reviravolta no destino começou a desdobrar-se quando a tranquilidade do vilarejo foi interrompida por um evento inexplicável. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam como diamantes, estranhas marcações apareceram nos arredores, desenhadas com uma tinta escura que parecia absorver a luz ao redor. Os murmúrios noturnos se intensificaram, formando uma melodia sutil e perturbadora que ecoava pelas ruas desertas. Os moradores, inicialmente confusos, sentiram uma presença sinistra pairando no ar, desconectando-se da paz habitual. Fui intrigado por esse chamado misterioso, como se uma força invisível me conduzisse na direção das sombras que se erguiam. Ao seguir as marcações enigmáticas, descobri um portal natural oculto, um portal que parecia pulsar com uma energia ancestral. Esse chamado à aventura sussurrava promessas de descobertas e perigos desconhecidos. O vilarejo, agora envolto em um suspense palpável, clamava por alguém corajoso o suficiente para desvendar os segredos ocultos nas entranhas da noite. Enquanto muitos recuavam diante do desconhecido, uma chama de curiosidade ardia dentro de mim, guiando-me em direção a uma jornada que transcenderia as fronteiras do que era considerado seguro e familiar. Inseguro e temeroso, hesito em aceitar a missão. A luta entre a curiosidade e o medo me consome, mas o destino teima em me conduzir para além da minha zona de conforto. Um ancião, guardião de segredos antigos, surge como meu guia. Suas palavras sábias e visão além do comum fortalecem minha determinação, orientando-me na jornada que se desenha. A jornada começa. Atravesso a fronteira entre o familiar e o desconhecido, adentrando uma floresta sombria onde sombras dançam e murmúrios revelam um mal adormecido. Enquanto trilhava o caminho permeado pela escuridão, deparava-me com desafios que desafiavam não apenas minha compreensão do mundo, mas também minha própria essência. Sombras dançantes assumiam formas sinistras, transformando-se em espectros que testavam a resistência da minha coragem. As árvores antigas ganhavam vida, lançando sombras que se contorciam como criaturas famintas. Cada passo era uma incursão no desconhecido, onde as leis da realidade pareciam se desfazer, criando um terreno instável e repleto de enigmas a serem desvendados. Durante minha jornada, encontrei aliados improváveis, seres que habitavam o limiar entre a luz e a escuridão. Espíritos ancestrais, cujas histórias se entrelaçavam com os segredos da região, uniram-se a mim, compartilhando sua sabedoria e dons sobrenaturais. No entanto, o caminho também estava repleto de inimigos ocultos, criaturas que espreitavam nas sombras, sedentas por minha desgraça. Seres sombrios emergiam dos cantos mais escuros, testando não apenas minha força física, mas também minha resiliência emocional diante do desconhecido. Cada desafio enfrentado
Cada aliado ganho e cada inimigo derrotado tornavam-se não apenas episódios isolados, mas peças de um quebra-cabeça mais amplo. Essas provas, aliados inusitados e inimigos ocultos, formavam a tessitura da narrativa, construindo um mosaico complexo que delineava a natureza da jornada e as transformações que eu experimentaria ao longo do caminho. Guiado por pistas enigmáticas, aproximo-me da caverna oculta, onde a escuridão parece ter vida própria. O eco de suspiros malignos sinaliza a proximidade do mal que aguarda. Após superar provações intensas, obtenho a aprovação dos seres ancestrais que habitam a caverna. Uma bênção sombria é concedida, fortalecendo-me o que há de pior. Ao cruzar o limiar sombrio da caverna oculta, me deparei com um cenário que transcendeu as expectativas e desvendou os segredos que pairavam sobre o vilarejo. O interior da caverna era um labirinto de passagens místicas, iluminado por uma luz etérea que revelava inscrições ancestrais nas paredes. Explorando as entranhas da gruta, deparei-me com um altar antigo, onde uma presença milenar parecia ecoar. À medida que desvendava as inscrições, a verdade emergia como um quebra-cabeça se encaixando. As sombras que assolavam minha comunidade eram manifestações de uma força ancestral despertada por eventos há muito esquecidos. A recompensa não se resumia apenas ao conhecimento revelado, mas estendia-se além das paredes rochosas da caverna. Descobri que eu era o elo entre o passado e o presente, a chave para desativar o mal que se infiltrara no tecido da realidade. Essa revelação não apenas abria a possibilidade de salvar minha comunidade, mas também de preservar minha própria existência. A missão tornou-se mais do que uma busca por conhecimento. Transformou-se em uma oportunidade de redenção, uma chance de enfrentar as sombras e emergir triunfante. Não apenas para mim, mas para todos que confiaram na minha coragem e determinação. A recompensa era, portanto, a chance de moldar o destino, restaurando a luz que as sombras tentaram roubar. No clímax da batalha final, o cenário se transformou numa encruzilhada de sombras e terrores inimagináveis. O mal, manifestado em sua forma mais aterrorizante, erguia-se diante de mim, uma entidade cuja presença emanava um frio gélido capaz de enregelar a própria alma. A escuridão, densa e voraz, tentava me envolver, como tentáculos sinistros buscando drenar a luz que persistia em meu ser. Cada passo em direção ao confronto final parecia uma caminhada pelo abismo, mas a missão e o destino do vilarejo dependiam do meu triunfo sobre essa força maligna. A batalha desenrolou-se num turbilhão de sombras e gritos angustiantes. A entidade, alimentada pelo desespero, lançava seus ataques impiedosos, obscurecendo a esperança que ainda restava. Contudo, no ápice da adversidade, uma força interior, há muito esquecida, emergiu das profundezas do meu ser. A resistência tornou-se a minha lâmina e a coragem meu escudo. Cada golpe desferido contra as trevas era uma afirmação da minha determinação, uma luz que perfurava a escuridão. A batalha transcendia o físico, tornando-se uma prova de força de vontade e perseverança. Ao enfrentar o mal em sua forma mais visceral, a ressurreição não se limitou apenas à minha sobrevivência física. Foi um renascimento interno, uma redescoberta da força que reside no íntimo de cada ser humano. Enquanto a escuridão tentava me consumir, minha força interior ressurgiu como uma chama inextinguível, permitindo-me não apenas resistir, mas emergir vitorioso diante do abismo que ameaçava engolir tudo. De volta à aldeia, sou recebido como herói. As sombras dissipam-se e a comunidade floresce novamente. A experiência molda não apenas minha jornada, mas o destino de todos.